Batismo em nome da Trindade? Será que foi isso que Yeshua ensinou? Biblicamente falando, nenhum batismo foi realizado em nome de uma Trindade. E eu vou mostrar para você que esta doutrina que é pregada no cristianismo e todo o ritual de batismo exercido pelo cristianismo teve origem nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Todos os batismos na Bíblia, sem exceção, somente são realizados em nome do Senhor Yeshua e não em nome de uma Trindade. O batismo representa a morte e o sepultamento do velho homem e a ressurreição de um novo homem para andar em novidade de vida. Sepultados com ele num batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Vejamos em nome de quem os apóstolos realizavam os batismos que é descrito nas Escrituras Sagradas. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Yeshua. Atos 8:16. Então ordenou que fossem batizados em nome de Yeshua HaMashiach. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Atos 10:48. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Yeshua. Atos 19:5. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Yeshua HaMashiach, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 12. Os apóstolos monoteístas jamais realizaram qualquer batismo em títulos trinitários. Isso não existe na Bíblia, mas sim no catecismo católico, o que foi amplamente aceito e abordado pelas igrejas evangélicas, ou seja, pelas filhas da grande meretriz. Apocalipse capítulo de número 17, nós vemos o relato sobre ela. O dogma da Santíssima Trindade é oriundo do catolicismo romano, tendo ganhado força em meados do século IV, após o concílio de Nicéia, que paganizou a igreja. A apostasia prevista em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, verso 3. Então nesse vídeo eu quero te mostrar que o batismo em títulos não possui qualquer base bíblica, devendo ser realizado única e exclusivamente em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. A Bíblia deixa absolutamente claro que só existe um único nome pelo qual possamos ser salvos. Pai não é nome. Inclusive Satanás é chamado de pai da mentira. Filho também não é nome, pois todos nós somos filhos de alguém. E Espírito Santo é o poder de Deus e nunca foi um nome dado a um outro ser. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. O batismo no catecismo católico é a tríplice imersão e efusão. A posição católica romana sobre o batismo, também adotada pelas suas filhas evangélicas, é falsa. A Bíblia não é um livro católico, a Bíblia é um livro judaico. Por isso, o batismo na Trindade faz parte do catecismo católico e não dos ensinos de Yeshua ou da prática apostólica. Conforme artigos do catecismo, nós podemos ver exatamente isso. Veja só, a Santíssima Trindade dá ao batismo a graça santificante, a graça da justificação. Catecismo católico. O ritual da seita católica prevê ainda a tríplice imersão ou tríplice derramamento da água na cabeça do candidato, que é chamado de efusão, para enaltecer o dogma da Trindade.
Segue então o rito essencial do sacramento, o batismo propriamente dito, que significa e realiza a morte ao pecado e a entrada na vida santíssima da Trindade por meio da configuração ao mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado da maneira mais significativa pela tríplice imersão na água batismal, mas desde a antiguidade ele pode também ser conferido derramando-se por 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre a sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Catecismo, queridos, católico romano. Veremos que tal prática não encontra qualquer amparo bíblico, sendo inválido tal rito pagão. 1 João, capítulo 5, verso 7 e 8, a inserção entre colchetes, em algumas versões, é o único que afirma claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, sem necessidade de interpretação particular. Seria uma evidência da existência da Trindade, caso não fosse um texto comprovadamente apócrifo, um texto adicionado posteriormente que não consta nos manuscritos mais antigos. Vejamos algumas das traduções de acordo com os antigos manuscritos, sem nenhum acréscimo. Porque 3 são os que testemunham o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. 1 João 5, 7 e 8, Bíblia de Jerusalém. Há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. 1 João 5, 7 e 8, Bíblia NVI. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. 1 João 5, 7 e 8, Sociedade Bíblica Britânica. Tradução infiel com evidente acréscimo. Veja só. Pois há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. 1 João 5, 7 e 8. Almeida Revista Atualizada. A maioria das traduções fiéis já omitiu o trecho inserido posteriormente. A Bíblia de Jerusalém é uma das versões mais fiéis ao original que dispomos em português. Omite tal inserção e ainda adiciona a seguinte nota de rodapé. O texto dos versos 7 e 8 está acrescido na Vulgata de um inciso ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glossa marginal introduzida posteriormente no texto. Então, na edição João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, 1 João, capítulo 5 e 7, está entre colchetes, com a seguinte explicação no início do Novo Testamento. Todo o conteúdo entre colchetes é matéria de tradução da Almeida, que não se encontra nos textos gregos adotados. A nota de rodapé do texto grego diz o seguinte: o texto dos versículos 7 e 8, entre colchetes, na Almeida Revista e Atualizada, nunca fez parte do original. Os manuscritos mais antigos que contêm o texto são da Vulgata Latina, do século XVI. Percebe-se claramente que houve uma ousada tentativa de adulteração da palavra de Deus, a fim de introduzir o dogma da Santíssima Trindade, que nunca constou na Bíblia Sagrada. Será que esta foi a única tentativa dos padres trinitarianos? Ou será que eles tentaram adulterar outros textos em favor da teoria trinitária? É muito difícil responder a estas questões, pois não temos as tradições do grego. É relativamente fácil identificar uma adulteração trinitária feita no século XVI, no exemplo de 1 João 5 e 7, mas o mesmo não pode se afirmar com relação a adulterações mais antigas, principalmente em meados do quarto século. Apesar
de haver evidências muito claras, suficientes de que pequenas alterações foram feitas para beneficiar algumas doutrinas pagãs. Podemos confiar plenamente na palavra de Deus, pois ela mantém a verdade insofismável, original e sem a perda da sua essência. Toda a sã doutrina da salvação está preservada, a vontade de Deus, os ensinamentos de Yeshua, a doutrina apostólica, as profecias estão integralmente preservadas. Mesmo que haja algum tipo de alteração, o Espírito do Eterno nos revela como fez com 1 João 5:7, por meio da prova, incontestáveis ou de fortes evidências, Mateus 28:19, acréscimo posterior para fins litúrgicos, com a generalizada aceitação de que 1 João 5:7, um texto espúrio, o peso da defesa da Trindade caiu fortemente sobre Mateus 28:19, que passou a ser o verso preferido dos defensores do dogma da Trindade. A razão é simples. Nenhum outro verso bíblico coloca no mesmo patamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a famosa e consagrada expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, mas apenas em Mateus 28:19. No entanto, essa fórmula batismal tem trazido controvérsia entre os estudiosos por diversas razões. Primeira, a sugestão da existência de uma trindade não se coaduna com a crença do público-alvo do livro, os judeus, que são os escritores. Segundo, o contexto do verso 18 diz que a autoridade foi dada a Yeshua, o que sugeriria naturalmente uma ação posterior em nome de quem é delegada a autoridade, no caso, em nome de Yeshua HaMashiach. Terceiro, todos os batismos realizados posteriormente pelos discípulos foram somente em nome de Yeshua e não em nome de uma trindade. Outro ponto, todas as orientações de Yeshua e as ações dos discípulos, orações, milagres, expulsões de demônios, advertências, reuniões, pregações foram em nome de Yeshua e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há evidências tangíveis de que a fórmula batismal trinitariana não consta do original, mas que tenha sido adicionada posteriormente como confessado pela própria Igreja Católica. Cremos que as imprecisões da língua são causa de muitas confusões doutrinárias. Por essa razão, o melhor conselho para evitar erros doutrinários em decorrências dessas imprecisões é analisar o texto dentro do seu contexto. Segundo, analisar outros textos bíblicos que abordam o mesmo assunto. Quando possível, recorrer ao original hebraico ou grego para desfazer dúvidas em renascentes. As dificuldades da interpretação de Mateus 28:19, inconsistência com o público-alvo, acredita-se que o evangelho escrito por Mateus tenha sido escrito em hebraico, ao contrário dos demais livros da Brit Hadashah, que é conhecido como o Novo Testamento, que teriam sido escritas em aramaico e traduzido para o grego koiné. O objetivo de Mateus era alcançar os judeus convertidos de que Yeshua era o Messias descrito pelos profetas do Taná, que é o Antigo Testamento. Dessa forma, causa-nos no mínimo alguma estranheza a menção de uma fórmula batismal que sugira a essência de uma trindade jamais aceita pelos judeus. Isso porque a crença dos judeus se baseia totalmente no Taná, a Bíblia hebraica, onde não há qualquer sugestão da existência de um Deus trino. Ouve, ó Israel, Yahweh ou Yahvé, nosso Elohim, é o único Yahvé. Deuteronômio 6:4. Então, baseado no Taná, os judeus aceitam um único Deus. E a proposta de uma trindade soaria como uma abominação. E, ademais, o objetivo de Mateus não era convencê-los da existência de uma trindade, mas mostrar Yeshua como o Messias Salvador. Eu espero que o Espírito Santo esclareça
com mais clareza no coração de cada um de vós. Em nome de Yeshua.